Olá, ouvintes da Rádio Mundial, muita paz, muita luz a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente com encontros com o professor Laércio. Agradecendo sempre a direção da Rádio Mundial, agradecendo aos técnicos que acompanham aqui o nosso trabalho, né? E, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso programa, que é um programa de responder e tirar dúvidas de nossos ouvintes, né? Vamos começar com uma primeira pergunta interessante de nosso ouvinte aqui, né? Edivaldo Souza, né, Lima Júnior, pergunta para nós: professor, se a maioria, né, das almas reencarnadas aqui na Terra, como o senhor mesmo diz, 6 bilhões de almas, ou 6,5 bilhões de almas, tendo a primeira encarnação na Terra, como tem vários livros de Chico Xavier contando histórias de uma mesma alma através de várias encarnações? Qual a relação com encarnações entre famílias e laços afetivos de qualquer natureza? Bem, vamos esclarecer muito bem, né? É real essa história de que 6,5 bilhões de almas estão na primeira encarnação. Só que vocês têm que esquecer que tem lá uns 500 milhões de almas, que você tem quase que 1 bilhão de almas que não estão na primeira encarnação, ok? Então, a maioria dos livros, né, vamos assim dizer, de Chico Xavier, vão se referir a essa porcentagem pequena de almas que estão no processo reencarnatório. Você já imaginou, cara, o Chico Xavier, ou o próprio Espiritismo, chegar na década de 40, década de 30, e lançar essa máxima para o povo daquela época? Ó, metade daqui está na primeira encarnação, veio de outro planeta. Puta, já desaba o meio do campo. Ou seja, a humanidade naquela época não estava preparada para essas informações. Tá? E claro, isso confundia demais os cientistas, né, os especialistas, que não aceitavam a teoria da reencarnação. Porque os espíritas, eles não iam além do planeta Terra. E os próprios espíritas kardecistas, que têm, por exemplo, um conhecimento um pouco restrito, não conseguiam entender, né, a origem cósmica das almas humanas. Tá? Entendeu? O cristianismo acha, por exemplo, o próprio catolicismo, por exemplo, o catolicismo não aceita a reencarnação. Então nós temos milhões de almas no Brasil, bilhões que não aceitam a reencarnação. Então, como é que você vai convencer essas pessoas de reencarnação a partir de uma informação extraterrestre? Pô, católicos, você não sabe nem o que é eles, né? Quanto mais entender essa relação com o universo, com o cosmos. Então, por isso eu acredito, e conversando com os espíritos eu sei disso, que naquela época o conhecimento era muito restrito. Então as informações eram focadas neste processo reencarnatório dessas almas que vinham já na Terra há um longo tempo. Eles evitavam ao máximo, falar dessa questão de outros planetas, de outros mundos, tá? De outras relações que a alma teria com outros mundos, com outros planetas. Ok? Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, tá? Os espíritas kardecistas, de linha kardecistas, da Umbanda, do Candomblé também, todos esses indivíduos estão trabalhando com um grau de pessoas, com individuais que estão ali, que saíram do catolicismo, né? que saíram do cristianismo para buscar novas informações, para buscar novas relações com a natureza. Tá? Então, é importante que você entenda que isso é o que acontecia naquela época. Naquela época, as pessoas não estavam prontas, não estavam preparadas para essas informações novas que viriam, né? Por isso que vocês veem. E é incrível isso. O que é incrível? Que só tem eu falando isso, cara. Só tem o Laércio falando. Eu não vi nenhum outro espírita, nem outro médium, nem outro indivíduo falando dessa questão. E é uma questão tão óbvia. Ela é tão óbvia. É só fazer conta matemática. Você vai ver que esse salto populacional aconteceu nos últimos 70 anos. Em 70 anos encarnou mais de 6 bilhões de almas na Terra. Você está entendendo? Então, não tem como não explicar que as almas vieram de fora. Né? Eu lembro que, uma época, já faz um tempo atrás, no programa do Jô Soares, o presidente da Federação Espírita do Brasil, da FEB, foi lá fazer uma entrevista. E o Jô Soares não acredita em reencarnação, tá? O Jô Soares é católico. Ele é católico fervoroso, tá? Vai na igreja toda semana. E a primeira pergunta que ele fez por esse cara, né, da Federação Espírita, kardecista, é: como que você explica, né, que no passado existia
né, pouquíssimas almas encarnadas na Terra, se as mesmas que vêm reencarnando, como agora tem 6 milhões de almas, 7 milhões de almas na Terra. E ele se embananou todo e não soube explicar. Você está entendendo? Exatamente pelo fato de você não ter essa visão mais cósmica, essa visão mais transcendental da relação que a Terra tem, que o planeta Terra tem com o universo, né? Com outros mundos, com outras galáxias, a transmigração constante de almas nessa relação. Tá? Então é isso. Se explica no caso de Chico Xavier exatamente essa questão. Tá? Ele não tratava dessas questões naquela época porque a comunidade religiosa não estava preparada para absorver esse tipo de conhecimento. Mas hoje não. Hoje nós estamos muito mais abertos, a comunicação é muito mais ampla, a internet está aí, para que esse conhecimento possa vir à tona. Eu converso com os espíritos diretamente, e hoje nós estamos revelando muita coisa, estamos colocando muita coisa para as pessoas que não se colocavam lá na época do Chico. Tá? Entendeu? Então é bem por aí. Muito bem. Professor, segunda pergunta de nosso dia. Tá? Vamos lá. Luciano Nicolau nos manda essa pergunta. Professor, após ouvir a sua palestra sobre o tempo está acelerado, fiquei com uma dúvida. Se o tempo não existe, a velocidade da luz é uma constante? Interrogação. Ou, em planos espirituais, essa velocidade muda? Gostaria de ouvir seus comentários sobre esta velocidade dita constante em nossa ciência. Bom, a constância da velocidade da luz, ela deu muito pau para a manga, como a gente diz, né, no começo do advento da ciência, tá ok? Então veja bem, isso eu entendo muito bem e eu vou explicar para vocês por quê. Tá? O Einstein, ele tinha essa convicção de que, né, uma onda eletromagnética que se desloca no vácuo, o que você chama de luz, num determinado espectro desse espectro, né? Mas a gente tem que pensar no fóton. O fóton, a ideia do fóton criada por Einstein, o fóton é um quantum de energia eletromagnética, ou seja, é um pulso de onda eletromagnética, tá? Que se desloca no espaço. E aí, o Einstein começou a fazer a seguinte visualização. Bom, se eu pegar eu mesmo e começar a andar numa velocidade junto com o fóton, eu vou ver um fóton parado, eu vou ver uma onda parada, né? Vou ver uma onda eletromagnética estacionária. Isso não existe, onda eletromagnética estacionária. Então, no sentido de você ver como uma luz parada, né? Uma luz parada. É algo que se desloca no espaço. Entendeu? Independente do conceito de tempo, os objetos se deslocam no espaço. O tempo é uma questão inventada para a gente estudar esse deslocamento, entendeu? Para a gente matematizar esse deslocamento e escrever equações sobre esse deslocamento no espaço. Mas a única coisa que acontece é o deslocamento de objetos no espaço. O tempo é uma invenção nossa, uma invenção da ciência, uma invenção do ser humano. Tá? Isso que vocês precisam entender muito bem. Tá? Muito bem. Então, o Einstein tem essa convicção de que a velocidade da luz poderia ser uma constante. Era uma convicção. Entendeu? Aí, outros cientistas começaram a fazer experiências para medir essa velocidade da luz, se essa velocidade da luz se compunha com outros corpos. A composição de velocidade de Galileu, aquela teoria de Galileu, né? Você está no trem, você sai correndo, soma velocidade. A somatória de velocidades pela equação de Galileu, chama composição de velocidade. São vetores, né? Que a relatividade de Galileu somava as velocidades. Quando você tem um móvel andando assim e você é a mesma velocidade, você soma a velocidade. Quando um está em contrário, quando você subtrai a velocidade para um terceiro observador que está lá fora. Tudo é relativo em relação a cada observador. Por isso que a teoria da relatividade chama isso, porque é o observador que mede esses valores diferentes. E aí eles começaram a tentar usar essa mesma questão para a velocidade da luz, para o fóton se deslocando, eles perceberam que o fóton não se compunha com a fonte. O fóton violava essa questão da relatividade galileana, tá? Da soma de velocidades. Então, devido a esse fato, só esse fato experimental, que depois foi medido experimentalmente, Einstein construiu toda uma nova teoria da relatividade para a luz, e ele percebeu que quando você está num foguete, próximo da luz, você lança um fóton ou lança um farolete, para o observador que está aqui fora, ele não vai medir mais do que a velocidade da luz. Então, por isso, nessa questão, se estabeleceu que a velocidade da luz era uma constante, universal. No entanto, eu vou falar assim, por que eu sei disso? Na década de 70, aqui eu era aluno da Unicamp,
E tinha o famoso César Lattes. E o César Lattes, ele nunca se bicou muito bem com essa teoria da relatividade, com essa teoria de Einstein. Inclusive, eu tive 2 cursos de teoria da relatividade completa na Unicamp, cursos extras especiais, né? E um foi exatamente com o professor César Lattes. Tá? E não sei se vocês se lembram, na década de 60, o César Lattes desafiou a teoria da relatividade de Albert Einstein. E tentando provar que ela estava errada, que a teoria de Einstein estava totalmente errada, num experimento feito num laboratório dentro da Unicamp, que ele montou. E quem que fazia as medidas, quem ia lá ajudar nas medidas para provar que o Einstein estava errado? Titio Lalaki. Que eu era aluno, certo? Então eu ajudava lá os amigos que estavam no laboratório e a gente ia fazer umas medidas lá para provar. Então eu sabia exatamente como era o experimento, o que, que ele montou, o que, que ele fez, entendeu? Então a ideia central era provar uma única coisa, que a velocidade da luz se compõe com a fonte. Então volta a teoria de Galileu. Entendeu? Então é aquela bela história. Então nós montamos um experimento para provar que a velocidade da luz lançada por um laser se compunha com a velocidade da Terra. Que a Terra está se deslocando ao redor do Sol numa velocidade absurda. Ok? E isso com raio laser, todo um esquema montado para determinar. Não vou mostrar assim, a característica do experimento, que ela é muito complexa para vocês. Mas a ideia fundamental é que, né, isso aconteceria e violaria as ideias de Einstein e derrubaria toda a teoria de Einstein. Inclusive, a revista Isto É da época, eu lembro muito bem, a revista Isto É da época, ela fez uma capa, né? Sabe aquela foto do Einstein com a língua de fora? Assim, eles pegaram o César Lattes enforcando assim, o Einstein, com a língua de fora. Mostrando esse confronto, essa briga, né, de ideias científicas. E aí, com o passar do tempo, né, a gente media a franja mesmo, dava um desvio, falava, puta que merda. Mas depois veio um grupo de cientistas de fora, juntamos todo mundo ali, nós fomos investigar tudo isso aí, sentar junto. Nós descobrimos que essa diferença ela dava quando passava um ônibus. Presta atenção, passava um ônibus a 300 metros na rua da Unicamp lá, ele vibrava o solo, né? A vibração do ônibus fazia com que o laser, né, essa franja que a gente media, dava um desvio. Olha que filha da puta. Quando a gente resolveu fazer medida 1h da madrugada, 2h da manhã, que não tinha movimento nenhum por perto, a gente tirou a vibração e a franja não dava mais. E de dia, que tudo movimento, tudo tremendo, tudo ônibus, carro, por todo dentro da Unicamp, causava uma pequena oscilação no solo, olha, a 300 metros de distância do laboratório, e lá nós estávamos no subterrâneo ainda, e isso causava um desvio milimétrico, assim, micrométrico na medida, e isso dava essa diferença que afetava a teoria. Olha que louco, né? Aí descobriu que não estava errado. Mas o lance é o seguinte, né? Então, daqui muito tempo, eu tenho certeza que a física vai descobrir novas características, novas experiências, que pode provar que a velocidade da luz não é essa coisa constante no universo, não. Tá? E pode variar e mudar todos os conceitos de muitas teorias. Nós temos teorias, as teorias elas se sustentam em nossa física, que por mais de 200 anos não passa. Você vê, a teoria de Newton não durou 300 anos, os negros já começaram a duvidar dela. O eletromagnetismo já começou a quebrar a teoria de Newton. Tá? Aí vem Einstein para recompor essa teoria. A física quântica não se bate com a teoria da relatividade. É só você pensar, né, naquela parte da física quântica que fala sobre a não localidade, um sinal que viaja com velocidade instantânea, além da velocidade da luz. Essa comunicação da não localidade na física quântica, ela rompe todos os elos. Então essas duas coisas não conseguiram se tocar até hoje. Então tem experimento na física quântica que viola a relatividade de Einstein. E ninguém sabe como juntar essas duas teorias. Até hoje ninguém juntou quântica com relatividade. Eles tentam fazer uma teoria moderna chamada teoria quântica relativística, mas até agora isso não está pronto, isso não deu certo, tá? É muito complexa a matemática da coisa. Então é mais ou menos por aí. Então, essa questão está em aberto ainda na física, tá? Mas que os ETs chegam aqui e violam todas essas questões, pode ter certeza que violam. Então, alguma coisa está errada nessa teoria de Einstein que precisa ser revista lá na frente, tá ok? Muito bem. Pessoal, deixa eu dar uns avisos para vocês. Né? Neste final de semana, nós estamos aí em São Paulo, aí na Consciência Cósmica, dando conferências para vocês aí, tá ok? Tá? Então, fique ligado, fique conectado aí. Né? Entre em nosso site
www.laerciofonseca.com.br, né? E você vai conhecer a nossa programação, onde a gente vai estar. Tá? Nós vamos ter uma vivência aqui na cidade de Limeira, olha, no próximo final de semana, né? Onde o tema será as sociedades secretas e a sua atuação nos mundos nos dias de hoje. Então é muito importante a gente discutir essa questão das sociedades secretas, os Bilderberg, tá? E os Illuminatis, e as suas influências nos dias de hoje. Então esse seminário vai ser aqui na cidade de Limeira, em nosso ashram, sábado à tarde e domingo pela manhã, até a hora do almoço. Então entra em nosso site aí, confira, faça suas inscrições e venha participar com a gente, tá? Vou repetir de novo, www.laerciofonseca.com.br. Ó, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o site, tá? Vai estar aparecendo aí para vocês aí, ok? Né? Muito bem. Então vamos lá. Terceira pergunta do dia, né? Professor, sendo que quem pergunta é Marcos Antônio de Oliveira, é um A aqui, acho que é Antônio de Oliveira, Marcos de Oliveira. Sendo que ao causar dor e sofrimento a outras consciências, outras pessoas, vidas, criamos karma. Então, ao usar qualquer elemento tecnológico, seja desde folhas, lápis, roupas, eletrônicos, estamos criando karma? Pergunto isso porque, para produzir esses objetos, estamos degrinindo e explorando os recursos naturais, como minérios, né, como danos à fauna e à flora, que causa, né, isso daí. Madeira e tantas outras matérias-primas, ou a construção do karma está ligado a grupos específicos de consciências encarnadas. Ó, isso que você acabou de falar é real, é justo, você é inteligente, você notou essa questão. Isso aqui entra numa questão chamada karma planetário ou karma coletivo. Então nós temos 3 tipos de karma ao encarnarmos em nosso planeta. Nós temos o nosso karma individual, aquilo que nós individualmente causamos para outras pessoas e outras formas de vida. Ok? Tudo bem? Entendeu? Aí você... Agora, às vezes você encarna numa sociedade, num país específico. Vamos supor que você encarna agora lá na Líbia. A puta encrenca desgraçada, né? Certo? Na Síria, por exemplo. Desculpe. Na Síria. Você encarna lá, você nasce lá com uma criança lá. Pô, tá todo mundo sabendo que é uma puta desgraça aquilo lá. Que você vai enfrentar toda aquela crise religiosa, guerra e tal. Então, isso significa que você entra numa energia de coletividade. Certo? Aí você tem o seu karma individual e toda a sua família, todo mundo que está à sua volta, todo mundo está recebendo um karma igual. Uma situação igual. Então, isso nós chamamos de um karma de uma coletividade, que é o karma de uma nação, de um povo, de pessoas. Tá? E existe uma outra terceira situação, que é o karma planetário. Ou seja, eu encarno no planeta, e o que aconteceu com o planeta, de uma forma geral, eu estou sofrendo as consequências dessa encarnação ou desse problema, ok? Então, significa o seguinte, então nós temos vários tipos de karma para resgatar, e esse é um deles. Você quer ver o fato de você matar animais todos os dias nos matadouros, ir lá na açougue, comprar carne, comer carne, você é conivente com uma mortandade coletiva provocada pela humanidade, provocada pela civilização como um todo, tá? Então, ao comer carne, ao denegrir a natureza, ao matar os animais, ao matar os pássaros, indiretamente, como a gente diz, como você colocou aqui muito bem, você destrói o ecossistema, nós criamos um karma da coletividade e até planetário em relação a isso. Aí é óbvio, eu vou tomar uma água, eu fico infectado, essa água que eu tomo às vezes tem bastante... vamos assim, inseticida, a planta que eu como tem inseticida, que matou o passarinho, mas vai fazer mal para mim também, eu vou pegar uma doença. Tá? Isso aí, a gente está recebendo tudo isso aí do karma coletivo, né? Às vezes do karma individual que eu tive em outras vidas passadas. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa fica doente, ela pega até um problema, um câncer em alguma região, e às vezes isso aí não é o karma que você adquiriu, você, na vida passada, como indivíduo. Mas sim, captando todas as degregações do karma planetário, do karma coletivo, porque você é conivente com toda essa ação. Entendeu?
que às vezes você não tem nem como fugir dessa coisa. Você vai comprar um lápis, você vai comprar uma televisão, um computador, né? Todas as influências para produzir tudo isso na nossa sociedade, você sabe que foi devastador. Então, hoje em dia, é difícil você viver numa sociedade e tentar eliminar o karma de uma forma geral. Por isso que a roda de Sansara se repete, se repete, se repete. Então, nós temos que criar uma sociedade consciente. Não é só o meu karma que eu tenho que cuidar, mas eu tenho que fazer um trabalho, como o Laércio faz, como muitos outros fazem por esse mundo afora, é conscientizar as pessoas para fazer uma mudança radical nas suas vidas. Começar a criar uma forma alternativa de agricultura, uma forma alternativa de morar, uma ecovila, um ecossistema sustentável, para que a gente não possa usufruir dessa agressão da natureza, dessa mortandade da natureza, que nós provocamos para ter um bem-estar, para às vezes ter um prato de comida na nossa mesa aí, né? Para ter um banheirinho que você aperta a descarga, vai a merda embora, você não sabe para onde essa merda vai. Né? A hora que essa merda começa a se acumular no rio Tietê lá, você passa, você faz assim, ai que merda, que coisa horrível, mas a bosta é sua. Quando você passa na beira do rio Tietê lá e você mora em São Paulo, você tem que falar, aquilo é eu, é minha essa merda que está aqui, esse fedor, eu sou culpado disso. Todos os peixes que morreram no rio Tietê, eu sou culpado disso, porque eu faço parte dessa poluição, eu faço parte desse ecossistema. Então, não dá para ficar dar uma de santo, esotérico, meio que você faz xixi, você faz cocô, você caga, você vai contribuir com toda essa poluição ambiental também, tá? Então, por isso, a gente tem que ter consciência que quando a gente sofre um mal, uma perturbação, ninguém é santo, ninguém é inocente na história, tá? Então, é isso aí. Vamos para a última pergunta, então, pessoal. Jones Júnior, vamos lá. Professor Laércio, eu não consigo entender quando se fala que existem raças de ETs, né? Esse termo raça de ETs não seria inadequado? Pois os espíritos superiores acima do plano da cidade, nosso lar, podem adquirir as formas físicas que desejarem. Você mesmo falou que os Greys aqui têm essa forma, mas em outro planeta, a depender do ecossistema, vão usar outra forma. Então não existe a raça Grey, nem nenhuma outra raça. Estou correto? Outra pergunta mais profunda seria, existem raças de espíritos? Ô, louco, foi fundo. Legal, é muito inteligente sua pergunta. Sem dúvida nenhuma, é muito inteligente. Né? Né, Jones? O aspecto é o seguinte. No plano astral, eu já falei que o plano astral, o nosso lar, até o plano da luz, até o plano dos ascensionados, presta bem atenção. A consciência, são planos materiais esses planos também. Então a consciência lá pura, quando ela vai descer nesses universos mais densos, ela precisa de um veículo para se manifestar. E o veículo nós chamamos de corpos. Por exemplo, o espírito que está morto, ele não consegue agir no plano físico aqui. Ele atravessa a parede, ele vai pegar a maçaneta, ele passa a mão, ele não consegue carregar um gato, ele não consegue fazer nada aqui. Nada. Principalmente se ele for ignorantão. Né? Ou seja, ele não consegue fazer nada, ele não age. Por quê? Porque a matéria dele não é compatível com essa matéria aqui. Então ele não consegue fazer nada aqui, interagir. Ele só interage com a matéria da mesma realidade dele, da mesma densidade dele. Aí tudo bem. Ele abraça outros espíritos. Aí ele vai ter que entender que ele está num plano que esse corpo não tem atuação. Então, para ele poder agir nesse plano físico, ele tem que pegar, construir uma roupa, que é esse corpo material feito dessa matéria, dessa densidade, e usar. Aí esse corpo pega os objetos, carrega os objetos e tudo mais. Nós somos iguais. Mas se eu estiver em espírito, em corpo astral, eu não pego isso aqui. Se o meu corpo estiver deitado na cama e eu sair do corpo for pegar o mouse, não funciona nada. E no plano astral é a mesma coisa. Então no penumbral, né, na cidade do nosso lar, o corpo astral ele tem um corpo. Por isso que tem cidades, tem casa, material, carro, tecnologia, tudo lá. Porque eu uso o material de lá para construir. Então eu tenho compatibilidade densa, quântica até com esse material. Ok? Então eu tenho que ter um corpo. Ele tem que ter um corpo. Os ETs têm que ter um corpo. Todo mundo tem que ter um corpo. Tá? E de acordo com a descida dessa consciência, que ele vai até mundos mais densos, os corpos não são iguais. Devido às questões fundamentais de lugares e regiões do universo, esses corpos são projetados de acordo com a característica da consciência que vai usar. Ok? Por isso que os ETs eles têm uma cabeça muito grande, porque eles têm uma consciência muito grande para operar. O corpo não é importante, pode ser pequeno, pequenininho. Mas à medida que eles forem adensando, eles vão precisar de corpos. E aí, como o universo tem 10 elevado a 13 galáxias, são 13
trilhões e trilhões de galáxias, e aí cada galáxia tem bilhões e até trilhões de estrelas. Bicho, a quantidade de experimentação que o cosmos está realizando nesse momento é muito grande. Tá? Então, ó, o nosso tempo está acabando, nós precisamos encerrar o programa, mas é só para você entender. Todo o universo se manifesta com corpos, e isso pode entender a descida por raças, por variações estruturais diferentes dos corpos que a consciência usa para se manifestar no universo como um todo. Ok? Pessoal, nosso tempo acabou. Agradeço a todos vocês. Namastê, muita paz, muita luz, e até um próximo encontro aqui na Rádio Mundial. Namastê, muita paz a todos. Thank